Em julgamento virtual encerrado nesta quarta-feira, o STF determinou a prorrogação até o dia 31 de março de 2022 da arguição de descumprimento de preceito fundamental 828 que suspende despejos na pandemia. A ação foi proposta pelo PSOL, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e outras organizações. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que é possível prever com algum grau de certeza que a pandemia não terá chegado ao fim nos próximos 4 meses. Por isso, em atenção ao princípio da precaução, deveria ser mantida a suspensão dos despejos e reintegrações de posse. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a defender que a prorrogação valesse até o final da pandemia ser decretado, que é reivindicado pelos movimentos de moradia. Barroso também concedeu liminar, estendendo o prazo de validade da Lei Federal 14.216 de 2021, que trata do mesmo tema e expirava em 31 de dezembro. O ministro ainda estendeu os efeitos da Lei 14.216 para as ocupações em áreas rurais, que tinham sido excluídas do texto por ação da bancada ruralista no Congresso Nacional. Com isso, fica suspensa a execução de qualquer determinação de despejo ou reintegração de posse concedida no período da pandemia até o dia 31 de março de 2022, seja em área urbana ou área rural. Também segue proibida a desocupação de imóveis alugados nos casos de inquilino com aluguel atrasado, fim do prazo acordado ou demissão de locatário em contrato vinculado ao emprego. Para o advogado e coordenador da Central de Movimentos Populares, Benedito Barbosa, o dito, a decisão é uma vitória dos movimentos sociais e da campanha Despejo Zero. Para os movimentos sociais, urbanos, que lutam pela terra no Brasil, e para os movimentos rurais, esta é uma vitória extremamente importante, ela é uma vitória histórica, e certamente, eu não sei no mundo todo que estão discutindo esse tema da pandemia, dos despejos, o Brasil, certamente pela campanha nacional Despejo Zero, é uma referência, em termos de enfrentamento desse tema dos despejos no período da pandemia. A gente tem dialogado, inclusive, com outros países, sobre esse tema, sobre as questões, e acho que o Brasil conseguiu de fato um avanço enorme, Conseguimos montar uma rede, de mais de 100 organizações, de todo o Brasil, participando e se organizando para enfrentar, vamos dizer assim, esse debate e mobilizando os movimentos populares também em torno dessa agenda, e aí acho que a gente conseguiu, de fato, dar um passo muito grande, para que as comunidades ameaçadas de despejo no Brasil sofressem menos, em relação à questão dos despejos e dos conflitos fundiários. A doutora em Direito e professora do INSPER, Bianca Tavolari, destaca que a decisão é muito importante para evitar uma avalanche de despejos e que o Brasil foi um dos únicos países a demandar que esse tipo de medida fosse tomada via judiciário. Essa medida do STF foi a primeira medida em caráter nacional, depois que veio a lei específica, a suspender despejos e remoções no Brasil. Se a gente tiver uma base de comparação, outros países adotaram medidas como essa já em março, abril, dizendo, olha, a gente não vai ter como tratar as regras do jogo de maneira igual. As pessoas não podem ser despejadas por não poderem pagar o aluguel ou não podem ser removidas de ocupações ou de qualquer tipo de assentamento informal. A gente só tomou essa medida ali no início de junho, via judiciário, foi a primeira vez. E agora a gente não pode ter o fim dessa medida sem a prorrogação, porque isso ia acarretar uma série de despejos e remoções em massa. Tem muitas pessoas que foram protegidas por essa medida específica do STF, e a gente teria, então, uma quantidade de pessoas removidas e despejadas no meio da pandemia e ainda no final do ano, perto do Natal. Levantamento da campanha nacional Despejo Zero mostra que desde março de 2020, mais de 23 mil famílias foram despejadas de suas casas. E atualmente, outras 123 mil estão sob risco de serem expulsas de suas moradias nos próximos meses. Dito destaca que a decisão do STF protege essas famílias, mas que é preciso pensar em soluções definitivas para depois de 31 de março e também para depois que a pandemia acabar. O coordenador da CMP lembra que a falta de moradias é consequência da ausência de políticas públicas de habitação, que aliadas aos aumentos do desemprego e da inflação impedem que as famílias consigam até mesmo morar em favelas ou cortiços, terminando jogadas nas ruas.
A relação da moradia e da pobreza é uma relação, né, vamos dizer assim, direta, né? Ou seja, as pessoas não têm condição de adquirir uma moradia, né, nem num cortiço ou numa favela, né? Não tem mesmo, né? Morar em Heliópolis hoje, né, em certas condições hoje é muito difícil para uma família hoje, né, quando comprar uma casa, um barraco em Heliópolis, né? Então, ou em Paraisópolis, é muito caro, né? Então, você vê como há uma inflação da moradia até nas regiões, vamos dizer assim, mais empobrecidas, né? Pra gente ver como tem difícil. Como você também não tem política habitacional, nem local, nem estadual, né? E nem federal, a situação se agrava ainda mais, né? Associada aí ao desemprego, à pobreza, à desigualdade. Um outro elemento é o aumento brutal da população em situação de rua, né? Antes da pandemia aqui na cidade de São Paulo, os levantamentos oficiais davam conta de cerca de 25 mil pessoas em situação de rua. E agora, pelo levantamento aí da população em situação de rua, eles estão dizendo que tem mais de 60 mil pessoas na rua, né? E esses números aumentaram em todo o Brasil. Os dados da campanha Despejo Zero mostram uma relação clara entre o agravamento da pandemia e da crise econômica e o aumento dos despejos. Entre agosto de 2020 e outubro desse ano, o número de famílias ameaçadas de despejo aumentou 554%, de 18.800 para 123 mil. O total de famílias despejadas subiu 269%, de pouco mais de 6 mil para 23.500. Em parte, isso se deve ao desrespeito à decisão do STF por tribunais estaduais e regionais. Bianca aponta que existem exceções à proibição dos despejos, mas todas elas estão condicionadas à garantia de atendimento habitacional às famílias despejadas e que o STF deve deixar isso claro aos tribunais inferiores. O fato de ter a decisão do STF não assegura que as primeiras e segundas instâncias, que a Justiça Estadual, que a Justiça Federal cumpra essa decisão. A decisão, ela tem vários condicionantes, né? Então tem elementos ali, então a ocupação não pode ser posterior ao início da pandemia, se tiver em área de risco tem critérios específicos, enfim, tem uma série de questões ali que vão trazendo algumas exceções. Mas mesmo quando a gente tem uma ocupação ou a gente tem alguém que não pagou aluguel, que está nas exceções, tem uma previsão expressa da decisão dizendo que tem que ser fornecido uma moradia alternativa, ainda que temporária, para que as pessoas não fiquem sem casa. E condiciona qualquer tipo de remoção, seja ela em área de risco, seja ela recente, que aconteceu no meio da pandemia, a esse fornecimento de moradia. Por quê? A gente não está falando só de habitação. A gente está falando de direito à saúde, direito à vida. Então, a gente está mostrando que o ponto é proteger as pessoas independentemente de como elas chegaram até lá. E isso vai ser discutido no judiciário em outro momento. E muitas dessas decisões não têm respeitado essa dimensão, né? Então, ainda que recaia nas exceções, né, que são várias na decisão do Barroso, é importante que a gente tenha isso muito claro e que o STF reforce essa ideia de que só é possível remover nos casos de exceção e mesmo assim tem que ter uma alternativa habitacional no caso das ocupações coletivas. Apesar disso, em pouco tempo de aplicação das normas contra despejos, a campanha Despejo Zero identificou ao menos 11 mil famílias em 81 comunidades que tiveram seus despejos suspensos. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.